Fala pessoal, professor Marcos aqui da FATEC. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho de Python, né? Python então é uma linguagem de programação que tem sido muito utilizada, principalmente pela sua versatilidade, né? Então aqui a gente está falando da área de logística. Nessa aula a gente vai fazer inclusive uma aplicação aqui para pesquisa operacional, para um problema de otimização. E antes de mais nada, né, antes assim de começar a falar um pouco da linguagem, não é o objetivo necessário dessa aula aqui, discutir muito, né, a fundo a linguagem, mas é importante entender que nós que não somos da área de tecnologia da informação, né, quando a gente vai aprender uma linguagem, é muito interessante termos em mente a ideia de qual o objetivo que a gente está querendo resolver com aquela linguagem, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar como uma dica é isso, né? Procurar assim, direto como aplicar aquela linguagem para o problema que você está querendo resolver, né? Então, hoje a gente já tem aí uma comunidade muito forte de Python, né? O Stack Overflow, o próprio GitHub aí, eu vou deixar o código que eu vou desenvolver aqui no Git também para vocês depois. Então, é uma comunidade muito forte que a gente consegue contribuir e também compartilhar tudo aquilo que a gente tem desenvolvido, tá? Bom, então, basicamente, né, você pode fazer download do Python para o seu computador. Não vai ser o caminho que eu vou adotar aqui hoje, tá? Então, aqui no site do python.org você consegue baixar aí a última versão do Python, tá? Até para saber um pouquinho mais aí da linguagem, das aplicações, eu acho que esse é um primeiro site legal de seguir. Mas a gente não vai começar por aqui. Eu vou começar, na verdade, falando do Anaconda, né? O Anaconda, ela é uma distribuição do Python e do R, que é uma outra linguagem de programação. Mas como assim, professor, uma distribuição? Acontece o seguinte, pessoal. Python, você já tem diversas bibliotecas prontas, né? E pensa que essas bibliotecas estão relacionadas àqueles problemas que você quer resolver. Por exemplo, vamos falar de modelagem de dados, né? Então, se eu quero tratar dados, o Python tem uma biblioteca muito boa chamada Pandas, né? A biblioteca principal que a gente começa a aprender aí quando vai trabalhar com a modelagem de dados. Se você for lá no python.org, fazer download do Python, instalar no computador, a primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar todas essas bibliotecas para você, né? Então o Anaconda é uma distribuição que já vem com um conjunto de bibliotecas pré-instaladas. Isso facilita muito o uso do Python, tá? Então aqui você consegue fazer o download da Anaconda, já vem com Pandas, já vem com NumPy e várias outras bibliotecas importantes aí de Python pré-instaladas. Aí você não precisa instalar nada disso, você só instala o Anaconda e roda o Python dentro dessa distribuição do Anaconda, tá? E aí vem essa questão de como rodar o Python, né? O Python, então, é uma linguagem que, como todas as outras, é rodada dentro de um notebook, né? Dentro de um bloco de texto, né? Aqui no Anaconda tem já um bloco de notas, um bloco de texto aqui que é muito interessante para a gente utilizar, que é o Jupyter, tá? Então o Jupyter é um ambiente de programação muito interessante para Python, já bem reconhecido, e principalmente se você for fazer uma programação offline, o Jupyter acredito que seja um dos mais adequados aí para você iniciar. E ele já vem instalado no Anaconda, tá? Aqui, como a gente está pensando numa situação colaborativa, eu não vou usar nem o Anaconda também, tá? Eu vou usar aqui o Google Colab, né? O Google Colab é uma interface que o Google acabou construindo para uma programação colaborativa, tá? Então aqui você pode acessar o Google Colab com o seu próprio e-mail aí do Google, né? Aqui eu já estou logado com o meu, então aqui estão os meus códigos que eu já desenvolvi aí em Python, tá? Então esse aqui é a tela inicial do Google Colab. E se você quiser criar um novo código, né? Você consegue diretamente aqui mais code, mais text, aqui você já consegue criando o seu novo código, né? Se eu clico aqui em my code, em mais code aqui, ele já começa a criar um campo aqui embaixo, que aqui seria um notebook do Google Colab para você desenvolver um novo código, tá? E o legal é que ele já está relacionado aí com a sua interface do Google Drive, então todos os códigos que você desenvolve já vão lá direto para o Google Drive, ficam salvos e você consegue compartilhar também com outras pessoas, da mesma forma que a gente compartilha arquivos aí, tá? Aqui no File você consegue clicar no New Notebook, ele dá uma limpada nisso aqui tudo, ó, vou clicar um para a gente ver. Aqui ele começa a criar então efetivamente um novo arquivo, né? Então ele abre uma nova aba aqui no navegador e aqui nessa nova aba do navegador a gente começa a escrever o código como se fosse o bloco de notas aqui do Python, tá? Então, pessoal, aqui hoje a gente vai fazer uma aplicação direto dentro do Google Colab. Essa aplicação voltada para a área de PO, tá? E a ideia seria vocês depois tentarem
pegar outros problemas de PO que vocês já utilizam, né, que vocês já desenvolveram, e tentar rodá-los aqui dentro do Google Colab. Eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que vocês fizerem isso, é muito provável que vocês nunca mais queiram desenvolver PO no Excel ou em qualquer outra ferramenta aí que não seja um Python, porque ele fica muito simples de resolver, tá? Então vamos direto para o problema, pessoal. O problema está aqui no meu GitHub, tá? Então eu recomendo todos vocês aí a criarem um GitHub para compartilhamento também dos desenvolvimentos que vocês têm feito, né? Então todo o código já pode ficar salvo direto aqui no GitHub. Então a gente tem um problema de PO aqui muito conhecido, que é o do Lastmarker 2007, que está lá no livro de Introdução a PO, que é o problema da Maria Benz, né? Então ela produz carros aí para um mercado local e exporta esses carros para vários continentes, para vários países aí. Aí o que acontece é que a Maria Benz ela está querendo fazer aí o agendamento da produção para os 3 próximos meses e ela tem como dados as demandas, né, para esses meses, as capacidades produtivas e o custo unitário de produção em cada um desses meses que ela colocou nessa tabela aqui para gente, ó. Então, por exemplo, no mês 1, ela tem uma demanda de 1.000 unidades, mas ela consegue produzir 2.500 e ela tem o custo unitário de produção nesse mês 1 de 3.000. Para daqui 2 meses para frente, ela tem uma demanda de 2.000, também uma capacidade de 2.500 e também um custo unitário de 3.000 por produção. E para daqui 3 meses para frente, ela tem uma demanda de 3.000, aí veja só, a capacidade de produção prevista para daqui 3 meses é de apenas 2.000. Então, se ela deixar para produzir tudo lá daqui 3 meses, ela não consegue entregar completamente a demanda dela e, além disso, o custo de produção é mais alto. Então, aqui, na verdade, o que a Maria Benz está interessada é quando que ela tem que produzir, né, cada um desses veículos, desses monoblocos e qual que vai ser o custo mínimo dessa produção. Então, isso aqui é um problema bem típico de PO. Né? Ela tem uma demanda que precisa ser atendida, ela tem uma produção máxima, né? Se a gente somar aqui a produção máxima, ó, 2.500 mais 2.500 dá 5.000, mais 2.000 dá 7.000 a capacidade de produção dela. Quando a gente olha a demanda dela, 3.000 mais 2.000, a gente tem 5.000 e a demanda tem 6.000 aqui. Ou seja, ela não precisa produzir tudo aquilo que ela tem como capacidade, mas ela quer avaliar quando que ela vai produzir cada monobloco para ter uma redução da sua produção, tá? Então essa aqui é a ideia, né? E ainda tem uma outra situação aqui que é o seguinte, um problema logístico. Se ela produzir um monobloco aqui no mês 1 e for vender esse monobloco e guardá-lo para só entregar no mês 2, eu tenho que atribuir mais $200 aí de custo por mês. Ou seja, um monobloco produzido no mês 1 custa 3.000, se ele for entregue só no mês 2, ele tem um custo de 3.000 mais 200. Se eu guardá-lo para entregar só daqui 3 meses, ele vai ter 3.000 mais 200 mais 200. Ou seja, o monobloco produzido no mês 1 e entregue no mês 3 tem um custo de 3.400, que seria mais caro do que produzir direto lá no mês 3. Só que o que acontece? Se eu deixar para produzir tudo no mês 3, eu não tenho capacidade suficiente para atender a demanda. Muito louco, né? Então isso daqui é um problema de PO, a gente quer definir quais são as quantidades produzidas mês a mês para reduzir o custo total de produção. Aqui, gente, eu já deixei pronto o meu código em Python, a gente vai clicar aqui, ó. O código já está pronto, eu trouxe ele direto do Colab, isso é muito legal, tá? Então o Google Colab você consegue trazer direto o código para cá. Então isso aqui, ó, tá vendo que ele tem até o Open in Colab aqui. Ele já tá, o Google Colab já está vinculado aqui também com o GitHub, já tem uma interface direta. E eu vou abrir esse código em Colab e a ideia é que a gente olhe, então, linha a linha, como é que esse código aqui foi desenvolvido. Ó, tá vendo que ele só porque eu falei que ele não vai deixar eu acessar, hein? Não tem problema, a gente vai criar um do zero e eu vou trazendo o código de lá, ó. Olha que doideira, eu acho que eu apaguei o meu código do Google Drive aqui e nem vi. Tá vendo? Assim que é legal, o ao vivo é da hora, né? Então vamos entrar aqui no Google Colab do zero. Então é até mais interessante que a gente vai criar um código junto aí, desde o zero, ó. Então aqui na tela nova, novo notebook, vamos criar ele aqui. Então, basicamente, dentro das janelas que a gente vai ver que vão abrir aqui, dentro desses campinhos, ó, é onde eu vou escrever o meu código, tá? Então, vamos olhar lá atrás como é que eu estruturei meu código. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não decore código, tá? O código já tem soluções prontas. Então, quando a gente vai programar, é muito legal a gente ficar atento ao que já está feito, tá? E rodando. Já está feito e rodando, a gente pode aproveitar isso. Há uma máxima na programação de que nada se cria,
tudo se copia, né? Realmente o ambiente colaborativo da programação ajuda muito a gente nesse sentido. Então, olha só, vamos lá. O que acontece? Lembra que eu falei que o Python ele é uma linguagem que tem um monte de bibliotecas? Então, a primeira coisa que a gente faz num código, tradicionalmente, é trazer as bibliotecas que serão utilizadas para a nossa programação. Na área de pesquisa operacional, tem essa biblioteca chamada Pulp, tá vendo? Essa biblioteca, ela resolve problemas, então, de programação linear, né? Só que o que acontece? Especificamente essa biblioteca, ela não vem pré-instalada no Google Colab. Lembra que no Anaconda eu falei que já tem algumas bibliotecas que estão pré-instaladas e tudo mais? Esse aqui é um exemplo, né, que eu trouxe até de propósito de uma biblioteca que não está instalada no meu notebook. Então, como é que eu faço para instalá-la pela primeira vez, né? Então, no Python existe esse código pip install. Toda vez que você precisar instalar uma biblioteca, você digita pip install e digita depois na frente o nome da biblioteca que você vai instalar. No Jupyter, também, se não me falha a memória, não vem instalado o Pulp, tá? Então, se você estiver utilizando o Jupyter dentro do Anaconda, você vai precisar instalar essa biblioteca também. Então, basicamente, você digitaria pip install pulp. Veja só que no meu aqui, existe essa exclamação no começo, né? No Google Colab, para instalar bibliotecas, você precisa colocar essa exclamação no início. No Jupyter não precisa. No Jupyter você poderia colocar direto pip install pulp, tá? Então aqui, ó, vou até copiar esse cara, Ctrl C aqui, vou lá no meu código, vou dar um Ctrl V e olha lá, ele vem aqui para instalação. E aí eu clico nesse botão para rodar, e aí o que ele vai fazer? Ele vai começar aqui, ó, a abrir a minha conexão na internet e vai instalar a biblioteca pulp. Tá vendo que ele está rodando aqui agora? Abrir, ó, coletando pulp, fazendo download dela, e ele vai instalar a biblioteca pulp dentro do meu notebook. Olha lá, a biblioteca foi instalada com sucesso. Essa linha eu preciso rodar só a primeira vez. Depois que eu já instalei a biblioteca, eu não preciso mais rodá-la, tá? Olha só, vem com o mouse bem aqui embaixo, ele aparece o mais code, tá vendo? Quando eu clico aqui, ele abre uma nova linha de código. Ó, instalei a biblioteca, o que eu faço? Estou lá na biblioteca, você tem lá os livros, agora eu vou pegar o livro dentro dessa biblioteca. Então, depois que ela está instalada, eu vou utilizar as funções dessa biblioteca, tá? Então, cada biblioteca tem funções específicas. Aqui eu vou importar a biblioteca basicamente inteira aí para programação linear do Pulp. Então, ó, da biblioteca em Pulp, import esse asterisco aqui que é a nossa biblioteca que a gente vai trazer lá do Pulp, tá? Então, vou clicar aqui, vou trazer aqui o Pulp. Tá vendo que aqui já deu um positivo, significa que a biblioteca já foi importada e já está preparada para uso, tá? Agora que a biblioteca já está preparada para uso, a gente vai para a definição do problema, tá? Então, essa coisa toda que está escrito, ó, LP Problem, produção monobloco, LP Minimize, está relacionada a esse cara que eu importei, que é a biblioteca para fazer programação linear, dentro do Pulp, tá? E isso daqui, então, eu começo a definir o meu problema. Então, esse problema 1 é o nome que eu dei para o meu problema, você pode colocar aqui, né, qualquer coisa, você está definindo aqui aquilo que você vai resolver. E nesse problema 1, depois a gente vai introduzir as variáveis e tudo mais, tá? Então, vou criar aqui um cara chamado problema 1, que ele é um problema de programação linear. O nome que eu vou dar para ele é produção monobloco. Toma cuidado só para não dar espaços aqui, tá? Em Python é bem complicado se você deixasse assim, por exemplo, ó. Se tivesse apagado aqui, ó. Deixa eu levar ele lá para o Colab primeiro. Deixa eu dar um Ctrl C. Vou colocar ele aqui no mais code, olha lá, gente. Mais code, colei ele aqui. Deixar assim, ó, é meio perigoso em Python, tá? Evite deixar espaços em nomes. Use sempre como padrão o underscore. Isso aqui acontece muito quando você vai colocar uma planilha, por exemplo, dentro do Python, né, um CSV. Os nomes das colunas, nunca coloque espaço, tá? Deixa ali com underscore. Aqui pode até deixar esses caracteres especiais, mas eu recomendo, inclusive, evitar de deixá-los assim, tá bom? Então, olha só, estou definindo um nome para o meu problema, que é a produção monobloco. Esse cara é o problema 1, e ele, então, é um problema de minimização, né? Então, o que aqui é padrão, que você não muda? Esse cara aqui, ó, LP Problem, e esse cara aqui, ou vai ser LP Minimize ou LP Maximize, né? Se for um problema de minimização ou de maximização.
Esse nome problema 1 e esse nome produção monobloco, eu que dei para esse cara que eu estou resolvendo aqui. Isso você pode mudar de acordo com com o problema que você estiver resolvendo. Vou clicar aqui, ó. Beleza, ele vai rodar. Deu aqui um certinho, significa que o negócio funcionou. Vou gerar um erro aqui, ó. E vou tentar rodar, ó. Ó lá, tá vendo? LP minimin não existe, tá vendo? Não está definido. Aonde que ele não está definido? Dentro da biblioteca que eu importei. Então eu tenho que escrever aqui o minimize certinho para rodar, né? E aí sim ele vai voltar, agora já rodou certinho aqui, funcionou. Então o Python é legal que ele vai te contando quando você estiver errando as coisas. Outro detalhe, ó, esse P aqui é maiúsculo, vou colocar um P minúsculo aqui, ó, e vou rodar. Ele vai dar erro, tá vendo? Que o LP problem com P minúsculo não está definido na onde? Na biblioteca pulp. Então o que eu tenho que escrever aqui? O P maiúsculo. Então assim, é legal da linguagem que ela também vai te ajudando a criar uma atenção maior para aquilo que você está desenvolvendo. Beleza, gente? Então aqui eu só comecei a linguagem, ó, puxei a biblioteca, né, instalei a biblioteca, puxei a biblioteca e defini que eu vou resolver um problema chamado produção monobloco. Agora, o que eu vou trazer para cá? Quais são as variáveis do meu problema? O que a gente está querendo resolver aqui, ó? X11 é a quantidade de monoblocos produzidos no mês 1 e entregues no mês 1. X12 é a quantidade de monoblocos produzidos no mês 1 e entregues no mês 2. X13, monoblocos produzidos no mês 1 e entregues no mês 3. Beleza? X22 é a quantidade de monoblocos produzidos no mês 2 e entregues no mês 2. X23 é a quantidade de monoblocos produzidos no mês 2 e entregue no mês 3. E o X33 é a quantidade de monoblocos produzidos no mês 3 e entregues no mês 3. Veja que eu não teria esse cara aqui, por exemplo, ó, eu não teria o X21, porque eu não vou entregar no mês 1 um monobloco produzido lá no mês 2, tá? Então, na verdade, aqui eu só estou definindo para o meu problema do Python quais são as variáveis que precisam ser resolvidas no meu problema. E aí, o que eu falei aqui, ó? A variável x11, ela é uma variável do meu problema de programação linear. Ela vai ser chamada, então, x11. E o low bound igual a zero, eu estou definindo que ela tem que ser no mínimo igual a zero. Ela tem que ser um valor positivo, né? Porque a quantidade de produção de monoblocos daqui, né? Não pode ser, vou produzir menos 5 monoblocos, né? Sempre positivo. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Eu tenho essas variáveis a serem resolvidas. E é isso que a gente está interessado no meu problema. Quantos monoblocos serão produzidos em cada mês? Só um detalhe, note que aqui, ó, eu fiz de propósito, tá? Eu coloquei com duas aspas aqui e com uma aspa só. Funciona das duas formas em Python, tá? Você pode colocar, tanto faz aí, com duas ou uma aspa só, um nome de uma que você está atribuindo para alguma coisa, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, na produção monobloco, eu poderia ter colocado duas aspas também. Beleza, gente? Então, eu vou rodar isso daqui, ó. Se tiver tudo certinho, ele vai dar o certinho aqui, ó. Não deu, né? Então, o que aconteceu? Olha só. Quando eu coloquei aquela primeira aspas aqui duplas, eu apaguei e coloquei uma, ele abriu uma lá no final e apagou meu parênteses, tá vendo? E ele já avisa a gente, ó. Olha, tem uma aspas estranhas aqui, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, e não está fechando um parênteses, ele ficou vermelhinho, igual no Excel. Então, eu vou apagar esse cara, colocar um parênteses. Agora, ó, vou rodar de novo. Eu gosto de ver o código dando erros assim também, porque ele vai te mostrando como ajusta, tá? Então, ó, todas as variáveis definidas perfeitamente. Agora, a gente vai pegar aquele problema 1 que a gente colocou o nome dele, lembra lá, problema 1? E a esse problema eu vou adicionar a minha função objetivo. O que é essa função objetivo? Ela está relacionada àquele custo que a gente falou lá atrás de produção. Por exemplo, o cara que é produzido no mês 1 e entregue no mês 1, ele custa 3.000. Se eu guardar esse cara para entregar no mês 2, eu tenho que somar 200, então ele passa a ser 3.200. Se eu guardar esse cara e entregar no mês 3, eu tenho que somar mais 200 e ele vira 3.400 x13. Beleza? Então esse cara aqui, ó, é o custo de produzir um monobloco no mês 1 e entregá-lo no mês 3. Chique? Esse 3.000 é o custo de produção do x22, ou seja, produzi no mês 2 e entreguei no mês 2. Se eu guardar esse cara por um mês, ele vira o x23, mas eu preciso acrescentar mais 200 de custo. E se eu produzir no x33, já é 3.200 aqui de custo, tá? Então esse aqui é o código da minha função objetivo. Aqui é legal que vira um problema de Python e também precisa dar uma recapitulada aí de pesquisa operacional, né? Então é um problema complexo aí, ó. Então aqui, ó, há o problema 1, que eu atribuí lá em cima.
eu estou adicionando essa função objetivo. Então, eu vou dar aqui um rodar, certinho, perfeitamente. Agora, problema de PO, eu vou colocar quem? As restrições do problema. E elas estão relacionadas tanto à demanda quanto à capacidade de produção das fábricas, tá? Se a gente olhar bem aqui, ó, X11, X12, X13, isso aqui está relacionado a tudo que está sendo produzido no mês 1. E tudo que está sendo produzido no mês 1 tem que ser no máximo 2.500, que é a capacidade de produção do mês 1. X22 e X23 é tudo que está sendo produzido no mês 2. E aí tudo que está sendo produzido no mês 2 tem que ser menor ou igual a 2.500, que é a capacidade do mês 2. E X33 é tudo que está sendo produzido no mês 3, que tem que ser menor do que 2.000, que é a capacidade do mês 3. Agora, aqui é o detalhe. Tudo que está sendo entregue no mês 1 tem que atender a demanda do mês 1. Cuidado que aqui não é um igual sozinho, ó. É igual em Python, tá? O igual é sempre igual em Python, beleza? Então, tudo que vai ser entregue no mês 1 tem que ser igual a 1.000, que é a demanda do mês 1. Tudo que vai ser entregue no mês 2, ó, x12 e x22, tem que ser igual a 2.000, que é a demanda do mês 2. E tudo que está sendo entregue no mês 3 tem que ser igual a 3.000, que é a demanda do mês 3. Isso que é legal do Python quando você vai fazer PO. Você aprende a modelar o problema, tá? E isso é o principal aqui na área de pesquisa operacional, tá? Então eu venho aqui, ó, rodo, já está tudo certinho. Vou só criar um erro aqui de propósito, ó. Dar o problema ali, ó, e rodar para a gente ver, ó. Ele vai falar, ué, olha lá, o nome problema não está definido aqui na primeira linha, tá vendo? Então, por quê? Porque o que eu tinha definido era problema 1. Então, agora quando eu rodo, ele resolve o problema e já está tudo certinho aqui pra gente. Beleza? Pessoal, temos função objetivo, temos as variáveis, temos as restrições. Basta agora resolver o problema de PO. Olha que legal. Então, vamos ver como é que está o problema? Se eu pego e coloco só problema 1 aqui, ó, e rodo, olha que legal que ele vai trazer pra gente. Toda a estrutura do nosso problema. A nossa função objetivo quer ser minimizada, né? Aí a gente tem aqui embaixo todas as nossas restrições, C, né, que é constraint, tá? Que é restrição em inglês, beleza? E aqui as nossas variáveis, que elas são todas contínuas e positivas. Olha só como é legal, né? Que ele já estrutura tudo pra gente, gente. Isso aqui eu acho que é muito legal você desenvolver esse tipo de problemática aqui dentro de Python, tá? Depois que eu já visualizei o problema, o que eu quero que ele faça? Resolve aí pra gente. É só clicar nesse comando aqui, ó. Então, o problema 1 é o nome que eu tinha atribuído para ele, lembra lá? Problema 1. Então, aqui, se eu tivesse dado outro nome, eu só mudaria essa parte aqui. O ponto solve, abre e fecha parênteses, é padrão. Cliquei aqui, ele resolveu e apareceu 1. Ué, o que é esse 1? Se ele aparecer 1, significa que ele encontrou uma solução ótima para o problema. A outra opção é ele aparecer 0, que ele não encontrou uma solução ótima para o problema. Então, ele encontrou uma solução. Agora, eu quero visualizar essa solução. Então, eu vou vir aqui e vou criar esse código aqui, ó. O que é esse código aqui? Eu estou pedindo para ele criar, então, uma visualização do meu resultado. Então, o que eu quero aqui? Ele vai pegar todas aquelas nossas variáveis, então ele vai dar o nome da variável igual o resultado daquela variável. Quais variáveis? A x1, x12, x13, x22, x23 e x33. Qual que é o resultado de cada uma dessas variáveis? Olha que da hora, gente. Ou seja, x11 vai ser 1.000, x12 vai ser 500, x13 vai ser 0, x22 1.500, x23 1.000 e x33 2.000. O que ele está falando para a gente? Produção no mês 1 e entrega no mês 1 vai ser 1.000 unidades. Quanto que você vai produzir no mês 1 e entregar no mês 2? 500. Quanto que você vai produzir no mês 1 e entregar no mês 3? Nada. Quanto que você vai produzir no mês 2 e entregar no mês 2? 1.500. Produzir no mês 2 e entregar no mês 3? 1.000. E produzir no mês 3 e entregar no mês 3? 2.000. Ou seja, ele já deu aqui pra gente as quantidades, tá? Então aqui, na verdade, o que eu estou pedindo para ele escrever pra gente, né? Olha, no problema 1 aí, pega as variáveis e toda vez que eu quero ver o resultado, eu coloco o print, tá vendo? E aqui eu coloquei, ó, coloque o nome da variável, que é o x11, vírgula, esse igualzinho que está aparecendo aqui, vírgula, o valor da variável. Se aqui eu tivesse colocado um tracinho, olha o que ele ia fazer. Ele ia colocar um tracinho aqui na hora de visualizar o resultado da variável. Então, o legal é que você pode dar uma brincada aqui, né, nos resultados, tá? E todo esse restante aqui que está escrito é padrão, a gente não muda mesmo na programação. A única coisa que você mudaria é esse problema 1, que seria o nome que você atribuiu para o problema, tá? Aí, mais código, beleza?
E aí agora eu quero que ele me dê o custo total. Tá vendo que eu estou dando um nome para uma variável chamada custo total, que ela vai ser custo total igual a alguma coisa. E é o valor do objetivo da função objetivo do problema 1, que é o seguinte, ele vai pegar esses resultados aqui, de x11, x12, x13, e vai colocar aqui no lugar da nossa função objetivo e vai calcular o resultado. Dou aqui um rodar, ou seja, o custo total de produzir esses monoblocos será de 1.870.000, problema resolvido de PO. Muito legal, né, gente? Resolver PO aqui em Python, tá vendo? Isso aqui, olha, qual que é a grande vantagem? Tem um novo problema de PO. Você não precisa reestruturar todo aquele problema de Excel. Basta você vir direto aqui, né, nessa linha, e trocar se ele é maximização ou minimização, né, e dar um nome diferentinho para ele. A quantidade de variáveis você vai alterar de acordo com o seu problema. A função objetivo, dentro dessa estrutura, vai ser alterada de acordo com os dados do problema. As restrições também. E o resto é só clicar para rodar mesmo, que ele já fica salvo e você consegue então ter um resultado aí de uma programação linear de otimização usando Python. Pessoal, essa é a primeira aula aqui que eu acho que seria legal de vocês aprenderem, né, já pensando assim num problema sendo resolvido com uma biblioteca interessante que não é muito comum para todo mundo, né, que é a Pulp, bem de programação linear. E aí minha sugestão é vocês treinarem essa semana aqui problemas, né, que vocês desenvolvam aí de PO. E aí na semana que vem eu venho com um vídeo agora trazendo um pouco de modelagem de dados para vocês, beleza? Então, pessoal, vou subir esse vídeo aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link para o GitHub para vocês copiarem o código também. E a sugestão é, tente replicar isso para os problemas de PO que foram resolvidos aí na FATEC, né? No terceiro semestre do curso de logística aí. E quem não é da FATEC também, tente pegar os outros problemas de PO e ir resolvendo também. Valeu, pessoal, um abraço.